Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, feliz ano novo, dia 1/1/2020, estamos chegando longe, hein? Graças a Deus, O Senhor tem nos sustentado e a bênção do Senhor tem sido sobre nós. Nós leremos agora um texto da palavra do Senhor que está no livro de Lucas, capítulo 5, nós leremos dos versículos 1 ao 11, Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu convido os irmãos a ficarem em pé para lermos a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deus, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela traz, Senhor, esperança, traz vida aos nossos corações. E nesse momento, Senhor, que meditaremos na tua palavra, naquilo que o Senhor quer falar conosco, que teu Espírito Santo, Senhor, fique à vontade no nosso meio, nos nossos corações, agindo em nossos corações, naqueles que aqui estão, nos que estão na internet. Pai Celestial, que a tua palavra alcance, porque a palavra do Senhor traz novidade de vida, traz, meu Deus, traz esperança. E assim seja no coração de cada um de nós. Meu Deus, nós repreendemos do nosso meio todo e qualquer espírito contrário do Senhor. Fala comigo, fala através de mim, é o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando como que é impressionante com uma mensagem de paz, de esperança, ela atrai as pessoas. A pessoa chega com uma mensagem bonita, com uma mensagem que traz novas ideias, e as pessoas vão se achegando. E Jesus trouxe essa mensagem ao mundo. Lá em Isaías 9:2, nós podemos ver que fala assim: e o mundo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os habitantes da região da sombra da morte resplandeceu a luz. A luz expeliu todas as trevas e trouxe esperança, abriu os olhos para uma vida nova. E Jesus, através do seu poder e da sua misericórdia, ele operava milagres. Cegos viam, mudos falavam, coxos andavam, mortos eram ressuscitados. E naquele tempo em que os recursos eram poucos, as multidões elas eram necessitadas demais. Quando havia médico, o médico era muito caro e também não tinha muito remédio, não tinha muito o que fazer. E chega um homem
trazendo essa mensagem. Não só trazendo a mensagem de libertação, mas também curando o corpo, curando a alma, trazia vida nova. Então, aonde a pessoa, quando a pessoa escutava falar de Jesus, ela se aproximava de alguma forma. Nós vamos ver quando nós lemos os evangelhos, nós temos a oportunidade de ver como que Jesus atraía as pessoas. E até hoje é assim, né? O nome de Jesus nos atrai. O Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. E é por causa dele que nós estamos aqui. E é interessante que o texto diz assim que a multidão apertava Jesus. Eu imagino que o povo queria tocar em Jesus, queria estar mais perto para poder ouvir aquilo que Jesus estava falando. E quando eu vejo esse texto, o texto nos diz que os pescadores já haviam descido do barco, os barcos estavam na areia. Jesus entra no barco e vira para o dono do barco e fala assim: empurra ele um pouquinho para lá. A gente não vê que Jesus pedindo o barco emprestado. Será que pode? Jesus entra no barco e fala para Pedro assim: olha, empurra o barco para eu poder ter uma distância, para poder falar com o povo, ver o povo, para que o povo também me ouça. Eu acho muito lindo as estratégias que Jesus tem para se aproximar das pessoas. Às vezes nós pensamos que as coisas acontecem por acaso, nunca é por acaso. O Senhor sempre tem uma história linda. Nós podemos ver a mulher samaritana, quando o texto de João, capítulo 4, começa falando que Jesus ia passar por Samaria, ele poderia ter passado por fora, mas ele escolheu passar por dentro, e a Bíblia fala que era-lhe necessário passar por ali. E ele para junto ao poço e fala para o povo, para os seus discípulos: estou com fome. E os discípulos vão até a cidade buscar comida, mas todo aquele esquema era para encontrar uma mulher. Aquela mulher que precisava ter uma fonte a jorrar dentro do seu interior, que era a fonte de água viva, que é Jesus. Eu também penso em Zaqueu. Zaqueu era um homem pequenininho, a Bíblia fala assim. E ele queria ouvir Jesus, ele não queria se expor. Ele pensou: vou subir na árvore, todos passarão, ninguém me verá, eu estarei tão somente ali. E isso era a ideia dele, né? Eu fico imaginando aquela cena, Jesus vindo, a multidão vindo, Zaqueu em cima da árvore. Eu imagino que Jesus só para e olha para cima. Ele deve ter tomado um susto. E Jesus fala para ele: olha, desce depressa, porque hoje me convém cear em sua casa, pousar em sua casa. E Jesus, ele sempre encontra um meio de nos encontrar. E nesse caso aqui, Jesus estava chamando Pedro, Tiago e João para ser seus discípulos. Ele pediu o barco emprestado. Chegou ali naquela praia, não foi em vão. Talvez você tenha vindo aqui à igreja hoje porque alguém insistiu com você. Eu vou porque a pessoa está insistindo comigo. Eu vou para parar a insistência. A gente já ouviu tanto caso assim, né? Mas não. Você veio porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Porque Jesus quer falar com você. Às vezes você está na internet, né? Ligou o Facebook ou o YouTube nessa hora, aleatoriamente, mas não foi aleatório. O Espírito Santo de Deus quer falar com você. Deus sempre usa meios, Jesus sempre usa meios para nos alcançar, para falar conosco. Nada é por acaso. Jesus estava ali, naquele barco, pregando, e aqueles homens estavam lavando as suas redes. Eu acho interessante que as redes, então eram mais de uma, né? É um trabalho árduo, um trabalho cansativo. Eles estavam cansados porque eles haviam passado a noite inteira pescando e nada haviam conseguido. Nada haviam conseguido. E eles estavam ali, lavando a rede,
para remover os pedaços de vegetação que se apegavam a ela, para fazer os reparos necessários, afinal, ali era o instrumento de trabalho, o ganha-pão daqueles homens. E eu penso que não era só o lavar da rede, havia uma frustração também. Tinha que aguentar a frustração de não ter conseguido nada durante toda aquela noite, uma preocupação, porque as contas para pagar, elas não param de chegar todo dia, né? A família para sustentar, e naquela noite, naquele dia, nada de recurso, nada de recurso. E talvez ali, ao limpar aquelas redes, eles poderiam estar pensando até em mudar de ramo, buscar outra fonte. Não é assim? Quando a gente vai tentando, e o negócio não está dando certo. Às vezes a gente começa a pensar, eu poderia pensar mais alguma outra coisa para poder vir meu sustento. E aqueles homens estavam ali pensando, talvez poderiam estar pensando, porque aquela fonte de renda já não estava dando mais nada. Mas nasceu uma esperança. Eles estavam perto de Jesus. Eles estavam lavando as suas redes. Jesus estava falando. A mensagem estava sendo pregada e eles ouviram também a voz de Jesus. Eles ouviram a voz de Jesus. Meus irmãos, é princípio de ano. É tempo de lavar as redes. É tempo de fazer os reparos, tempo de refletir. Pois o ano está iniciando. É muito lindo a gente ver como que Deus também dirige isso nas nossas vidas, né? Como a pastora Georgia disse aqui, né, começou um ano, mas os problemas às vezes continuam, né, os pensamentos, aquilo que nós precisamos vencer, ele não continua. Mas há um marco, acabou um ano. E esse ano nosso agora é mais marcante ainda, acabou uma década. E está começando outro. Estamos iniciando e precisamos ver o que nós temos feito, onde nós temos errado e o que precisa ser mudado. Nós precisamos refletir. Tem mais um ano, tem mais 366 dias, esse ano é bissexto, né? Nós precisamos refletir no que nós precisamos mudar no trabalho, na escola, nos nossos relacionamentos. Talvez pense assim, em mudar de emprego. Talvez tem gente pensando em mudar de marido, né? Não está dando certo, vou mudar de marido, vou mudar de esposa, vou mudar de minhas amizades, vou mudar de igreja. Está dando certo, mas o texto nos mostra claramente aqui a necessidade de ouvir e obedecer o que o Senhor Jesus nos ordena, o que o Senhor Jesus nos orienta. Meus irmãos, é preciso voltar para Jesus e dar ouvido à voz e apegar-se a Ele, porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Quantas vezes nós fazemos planos, quantas vezes nós imaginamos algo, mas quando nós paramos e buscamos o conselho do Senhor, o Senhor nos dá um direcionamento certo. Os planos de Pedro era guardar aquela rede e descansar, porque ele estava cansado demais. Não tinha dado certo mesmo. O que ia fazer? Mas os planos de Jesus para Pedro e para os outros eram muito mais altos do que eles poderiam imaginar. Jesus disse para Pedro assim: olha, Pedro, tente outra vez. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Tente outra vez. Tente outra vez. Vai para o mar aberto. Vai para mais longe, num lugar mais fundo, e lança a sua rede. Meus irmãos, muitas vezes obedecer à voz de Jesus nos tira da zona de conforto. Ele nos desafia, Ele nos confronta,
Naquela hora, Pedro queria descansar, mas Jesus falou assim: não, é hora de parar. Vamos começar de novo? Vamos tentar de novo? Pedro poderia ter dito: tentei e não deu certo, vou cruzar meus braços. Ele poderia ter dado várias desculpas, tipo: estou cansado, a rede já está limpa, acabei de limpar a rede, o sol está quente, não é hora de peixe. Ele poderia ter dado várias desculpas, mas ele somente diz assim: trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. E ele faz uma observação no final que foi perfeita, que foi o diferencial: mas sobre o teu mandar eu lançarei as redes. Sobre o teu mandar. Eu creio que ele falou aquilo porque ele ouviu a voz de Jesus, o coração dele já estava enchendo de esperança. Ele viu aquela multidão que estava atrás de Jesus e não era por um acaso. Havia algo diferente naquele homem. E ele resolveu obedecer a palavra que Jesus deu para ele. Talvez você pode estar dizendo assim: eu já tentei de tudo e não deu certo. Mas Jesus está dizendo para você assim: tente outra vez. Ainda não é hora de parar. Tente outra vez, porque o Deus que tudo vê vai te ajudar. Tente outra vez, mas escute o direcionamento, escute o conselho do Senhor Jesus. Abandone o orgulho, abandone a autossuficiência, deixa Jesus no controle, obedeça a sua voz, peça perdão, perdoe, ande mais uma milha. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ou então nós podemos ficar parados na areia, lavando as redes, numa tristeza sem fim, pensando: não deu certo. Vamos começar a remar. Jesus é o farol, Ele nos mostra a direção. Nós podemos confiar, Deus é digno da nossa confiança. Tente outra vez, o milagre irá acontecer, em nome de Jesus. Deus é Deus de boas novas, Deus é Deus de vida nova, Deus é Deus de grandes coisas. Não fique preso ao que não deu certo, não fique preso. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Tudo se faz novo quando nós entramos para Jesus, entramos na presença do Senhor Jesus e ouvimos o seu conselho. Jesus deu a estratégia, Jesus deu a direção, e Pedro tão somente obedeceu. Tão somente obedeceu. E quando foi feito, e quando eles foram até o local que Jesus havia falado, eles lançaram as redes e pegaram uma quantidade tão grande de peixe, que as redes começaram a rasgar. E ele chamou: gente, chega aqui, vem cá, traz outro barco veio, o outro barco encheu também. E a palavra nos diz que os barcos estavam quase indo a pique, estavam quase afundando. Foi preciso chamar os companheiros para poder ajudar. Sabe por quê, meu irmão? Porque a bênção de Deus, ela é transbordante. A bênção de Deus, quando chega até nós, ela atinge quem está perto, ela atinge quem anda conosco. A sua família será abençoada em nome de Jesus. O local onde você trabalha, onde você estuda. A Bíblia fala sobre onde nós pisarmos a planta do nosso pé, porque o Senhor Deus é conosco. Nenhum mal nos sucederá. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham. A bênção do Senhor, ela é transbordante. Então, busque a direção do Senhor. Dê ouvido à sua voz. Obedeça a Jesus. Seja fiel. Lá em Deuteronômio, tem um versículo que eu gosto muito, que fala assim, Deus fala para o povo: olha, os céus e a terra hoje eu tomo por testemunha contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção, a maldição. E ele dá uma dica, ele fala assim: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência.
amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele. É assim que nós precisamos viver, amando a Deus, dando ouvido à voz dEle e apegando a Ele. E o Senhor nos levará no caminho certo. Jesus é o caminho, Jesus é a fonte, Jesus é a direção. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ame a Deus de todo o seu coração. Estamos iniciando no ano de 2020. As coisas velhas ficaram para trás, em nome de Jesus. Ano novo, vida nova. Tem uma música do Paulo César Baruch que ele fala assim: mas se não fizermos diferente, será tudo igual. É ano novo, vida nova. Eu quero dizer para você, tente outra vez, mas dessa vez, ouça e obedeça aquilo que Jesus mandar. O direcionamento, a estratégia será diferente. Será um ano novo de grandes coisas. Que Deus possa abençoar os corações e que esse seja o propósito de cada um, estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor e não desistir, porque Deus sempre é Deus de novos começos, de nova chance e de nova vida. Que a graça do Senhor seja sobre cada um. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Deus, e tem que começar de novo, como o pastor ontem pregou aqui, ontem à noite. Tempo de recomeço, dá trabalho. Deus, mas quando nós estamos firmados no Senhor, o Senhor renova as nossas forças, o Senhor renova o nosso ânimo, o Senhor renova a nossa alegria, o Senhor renova a nossa paz. Pai Celestial, que cada um dos teus filhos que aqui estão, aqui ou ouvindo na internet, possa, Senhor Deus, tentar novamente sobre o mandar da tua voz, sobre o direcionamento do Senhor. Meu Deus, quando nós estamos alicerçados em Ti, nós não ficamos perdidos, nós não ficamos sozinhos. Antes, Senhor, nós estamos seguros com o Senhor. Deus, que esse ano de 2020, Senhor, nós possamos andar com os passos firmes na rocha com Jesus. É que eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.